Prontinho, já tá gravando. Eu sei que aí é um sabadinho de feriado, né? O pessoal quer dar uma descansada, mas a gente vai fazer um bate-papo gostoso, rapidinho, para esclarecer para vocês melhor aqui a nossa metodologia, a nossa maneira de ver essa prova. Bom dia, Carol. Bom dia, é Zaqueu Augusto, é isso? Bom dia, bom dia. Bom dia. Se vocês quiserem depois ligar as câmeras, fiquem à vontade, tá bom? Depois ali também quiserem deixar os microfones desligados só para não dar interferência, mas por enquanto, se a gente quiser ir batendo papo, vamos esperar mais um pouquinho, esperar até umas 11h05, mais ou menos, para a gente ter mais gente aqui com a gente, e aí a gente começa o nosso bate-papo, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho, esperar um pouquinho mais. 2 minutinhos. Amanda, o pessoal tá dando tá pedindo para esperar um pouquinho. Você quer que a gente espere mais um pouco? Você que está aí no comando de quem vai participar, você que me dá o drive. Eu estou mandando no privado de cada um. Porque Tá bom. acho que eles não estão vendo o grupo agora. Não tem problema. O importante é que esse link, eles vão entrar a qualquer momento, não vai ter, eu não vou liberar, né? Então eles estão abertos ali para quem tiver o link participar. Então eles podem entrar a qualquer momento. É mais para eles não perderem o início da explicação, mas também a gente está deixando gravado, não tem problema não. Então vamos lá. Esperar mais um minutinho. Vocês estão me ouvindo bem? Dá para ouvir bem? Tranquilo? Tá dando para ouvir legal. Uhum. Ah, tá joia. Então tá bom. Maravilha. Ok. Vou falar um pouquinho para vocês da B-Red, né? Eu sei que tem muita gente que ouviu falar da gente só de um que indica, de um que fez, enfim, mas a gente não tem aquela presença tão maçante, né, nas redes sociais. A gente ouve isso muito dos nossos alunos que nos procuram, mas a gente está buscando ficar cada vez mais evidente, tá, gente? Então não é uma coisa que a gente não gosta, não. A gente está tentando, né? E aí a gente teve algumas experiências não tão boas, mas a gente está tentando ficar cada vez mais próxima de vocês nas redes sociais. Mas a gente gosta muito mais dessa indicação do boca a boca, que é de quem fez com a gente, que é de quem conhece, quem foi aprovado. Então, a gente sabe que indica, mas indica com propriedade, tá? Então, a gente sempre teve esse lado de gostar mais disso. Então, do outro lado, a gente também tem essa questão, rede social, mas é tão gostoso quando é indicação, mas a gente sabe que acaba tendo um lado ruim, de não ser tão conhecido ali por vocês, tá? Então, nós temos aí desde 2014 atuando com as provas de revalidação, é a minha especialidade, né? Então, eu sou neurocientista da educação, o que eu mais quero é ensinar vocês como aprender a fazer prova, tá? E junto comigo eu tenho uma equipe médica muito forte, que são especialistas que já foram banca de algumas provas importantes, como da UFMT e de algumas bancas de residência. Então, o que isso nos ajuda? Eu tenho a mente brilhante de um especialista me ajudando a entender como é essa prova, né? Então, eu sou da área da saúde também, e isso facilita com que a gente faça um grande pacote ali de entendimento como é que tem que se preparar para essa prova. A gente tem, junto com a gente, especialistas também em atuação profissional como atores simulados, que são a nossa equipe de atores que já fazem a prova de revalidação desde 2017. Então, eles vêm acompanhando também essa maneira de fazer. Então, essa construção a várias mãos de especialistas fez com que a gente criasse a nossa metodologia, tá? Obviamente, gente, quem é revalidando nos ajuda também, né? Então, toda vez que a gente faz um curso, o Paulo brinca comigo, eu mudo o curso sempre, todo ano. Toda edição eu faço coisa diferente. Por quê? Porque Mas sempre para melhor. Ainda bem, né? Porque a gente sempre tem coisa diferente na prova.
né? Então, a prova, ela é dinâmica, ela não é engessada, ela não tem um padrão fixo. A prova do INEP sempre vai ser assim, a prova do INEP sempre vai ser assado. Não, não é, tá? Então, são alguns mitos aqui que eu gostaria de tirar, né, de vocês. A gente fala muito de mitos e verdades, para que vocês consigam se preparar para a prova adequadamente. Eu não sei se aqui a gente tem todos da primeira vez fazendo a prova, enfim, se já fizeram a prova alguma vez, né? E aí depois, se vocês quiserem falar ali um pouquinho da experiência de vocês, também é super rica. Mas pode ir colocando no chat também, que a gente vai interagindo aqui. Isso, o Paulo vai me ajudando ali, muito bom. Então, assim, o que é importante? Para quem está fazendo a prova pela primeira vez, a gente quer blindar vocês de grandes mentiras, né, de mitos, e aí explicar um pouquinho como é a prova. E para quem está fazendo pela segunda, pela terceira vez, para a gente entender o caminho das pedras, né, entender o que não deu tão certo, né, na maneira com que a gente se preparou para essa prova, tá? Então, longe de eu ser a dona da verdade, não é isso não, eu quero só mostrar para vocês que esses anos todos à frente da prova, a gente construiu uma metodologia baseada nas aprovações e nos depoimentos de quem passa isso para a gente, fazendo sentido aquilo que a gente está falando, né? E como a gente fala de metodologia, a gente fala de uma comprovação de várias pessoas. Então, não é a minha experiência única, não é a experiência de uma pessoa que foi aprovada ou não, é a experiência de milhares, tá bom? Então, isso a gente agradece muito por essa nossa equipe aí, a gente ter conseguido aprovar tantas pessoas, tá bom? Então, vou apresentar aqui para vocês a maneira da gente pensar na prova. Então, qual que é a ideia do nosso encontro hoje? Eu fazer um caso com vocês, tá bom? E aí é muito importante que vocês participem ali no chat ou respondendo, tá? Porque eu quero interagir com vocês, tá? Lembrando, gente, que não é para tá certo ou errado, ai, nossa, Beth, eu não sei nada, nunca fiz, mas que quando vocês me falam um pouquinho o que vocês estão pensando, eu consigo ajudar no raciocínio de vocês, tá? Então fica mais fácil ali para a gente conseguir discutir, eu conseguir ajudá-los a ver a prova do jeito que ela é. Tudo bem? Então, se vocês puderem colocar ali no chat, de quem está aqui participando, quem vai fazer a prova pela primeira vez, só para eu ter uma ideia ali do público que a gente tá bom? E quem está fazendo a prova pela segunda ou terceira, não importa. Fala assim, olha, eu já fiz a primeira vez. E aí colocar ali para a gente, tá? Doutor Zaqueu Zaqueu pediu para falar aqui. pediu para falar, né? Pode falar, meu querido. Estou aqui ouvindo. Vamos lá. Não, eu vou fazer a prova a primeira vez. Primeira vez. Tá, maravilha, tá joia. Então tá bom. Então a gente tem primeira vez, vamos colocando ali só para eu entender, aguardando o resultado da teórica, tá bom, tá bom. Segunda, tá joia, tá bom. Vamos colocando ali só para eu entender esse nosso público, tá? Maravilha. Então, gente, qual que é a ideia? Eu vou colocar um caso aqui do INEP, provavelmente deve ser um caso que vocês já conhecem, tá? Mas que eu quero mostrar para você fazendo as conexões desse caso com o checklist. Porque uma das primeiras coisas que todo mundo me fala é, Beth, como é que eu sei o que a banca vai me pedir, né? Como é que eu sei o que está na porcaria do checklist? E aí, a gente começa a estudar por um esqueleto, né, que meio que promete para a gente acertar o maior número de questões, mas a gente tem algumas controvérsias em relação a isso. Outro, aí eu vou falar todos os exames que eu estou acostumada a pedir, ou aqueles que mais aparecem na prova, porque ou um ou outro eu acerto. E outras coisas assim como essas que a gente acaba escutando por aí. Então, gente, a primeira coisa que é importante a gente saber é que a prova do INEP, desde que ela foi construída até agora, elas são estações baseadas em tarefas, tá bom? Então, tarefa. Não adianta a gente achar que ela vai se repetir exatamente igual a um checklist que a gente já tenha feito. Porque a banca pensa em objetivos de avaliação baseado em tarefas que vão suprir ali esses objetivos de avaliação. E pode ser super diferente. Cada prova pode ser uma tarefa completamente diferente da outra. Por exemplo, caiu DIP, né, nessa última prova.
Mas não caiu uma DIP normal, né? Assim, uma DIP como a gente vinha esperando. Caiu uma DIP com algumas coisas mais diferentes. E pode acontecer isso várias vezes, tá? Como caiu dengue, mas dengue para avaliar a prova do laço. Enfim, então sempre a banca pode dar uma floreada nisso. Então a tarefa é a única coisa que com certeza, se vocês cumprirem e focarem, vocês vão passar na prova. Por quê? Porque tudo que está no checklist está na tarefa. Ai, Beth, ó, não, peraí, eu vi uma estação assim, XPTO, que não estava, não. Então, gente, me mostrem essa estação, porque tem muita estação que não é do INEP e que não tem o checklist batendo com tarefa, mas as do INEP tem sim. Mas tem algumas tarefas que elas estão embutidas no caso. Eita, como assim? Aqui nesse caso que eu vou mostrar para vocês, tem uma tarefa que está no impresso. E tem tarefa que está na fala do paciente simulado, na pergunta que ele faz. Ah, então pera, então tudo que está no checklist está na tarefa, está no impresso ou na fala do paciente simulado. Mas ela está na estação, não é nada que a banca inventa e coloca lá para gente, tá bom? Então, por isso que quando a gente fala focar na tarefa, garante para gente uma boa parte da pontuação. Agora, é diferente seguir a tarefa e focar na tarefa. Então, teve muita gente que fez a prova, e aí vocês me digam se também foi uma experiência de vocês, que falou assim, Beth, eu fiquei com a mão até dura ali em cima da folhinha, né, para seguir a tarefa. Eu segui uma após a outra, mas será que eu interpretei o comando exatamente do jeito que ele me pedia? Então, é um pouquinho mais complicado do que a gente imagina, tá bom? Mas vamos lá, eu vou aqui compartilhar a tela com vocês, tá? Eu peço sim para que vocês também compartilhem as ideias de vocês ali comigo, que é muito legal, conforme eu for falando aqui, vocês forem me dando o que vocês estão pensando nesse momento, para a gente conseguir interagir, tá bom? Então, deixa eu só... deixa eu ocultar aqui, espera só um minutinho, senão eu não consigo ouvir vocês me falando, peraí. Então, olha só, aqui no chatzinho vai dar para a gente poder acompanhar as perguntas. Aí, Paulo, você me ajuda se eu não estiver vendo Pode todas deixar. as perguntas, tá? Eu vou tentei compartilhar aqui, vendo vocês também, para ficar mais fácil. Como é que tá aí na tela para vocês? Começou a aparecer alguma coisa Sim, agora? apareceu sua tela, aí tem as pessoas aparecendo do lado direito e o chat na sequência. Maravilha. Então, tá bom. Então, deixa eu deixar um pouquinho maior, para vocês conseguirem ler ali. Tá ok? Estão conseguindo ler? Sim. Então tá bom. Eu não consigo ver o chat, aqui eu só consigo ver vocês, então se tiver pergunta aí, Pode Paulo, deixar você que eu vai vejo dividir. ou só Então vamos lá. Pessoal, olha só. Essa estação foi uma estação que caiu em 2023.1, talvez seja uma estação que muitos de vocês já tenham visto, mas é uma estação que eu admiro muito, porque ela é uma grande representação daquilo que a banca hoje cobra dos candidatos, tá? Então ela exige muito o raciocínio clínico. Então vamos lá, ela é a folha mais importante que vai estar lá na prova com vocês. Então, para quem não fez a prova, essa folha fica do lado de vocês o tempo todo, então você tem acesso a essa folha. E para quem já fez, sabe que essa folha está lá, né? E que é a folha mais importante, que nos primeiros segundinhos ali da estação, vocês vão ler essa folha. Então, gente, junto comigo, qual é a principal queixa que está nessa descrição do caso? O que tem ali que chama a nossa atenção dessa queixa principal? Coloquem aí no chat para mim. Ou se alguém quiser falar, podem deixar o microfone ligado, não tem problema não, vamos interagindo ali. Qual é a principal queixa? Vocês são tímidos para falar? Febre 7 dias após a operação, febre no pós-operatório, febre. Isso aí. Então, olha só. É febre, mas dentro do contexto do pós-operatório, tá? É diferente eu falar só de febre ou falar de febre no contexto do pós-operatório, tá?
Quando a gente começa, então, a falar com esse paciente simulado, ele vai dizer para a gente que essa febre ele teve há 2 dias. Ou seja, ele operou há 7 e está com febre há 2. Significa que essa febre começou a partir do 5º dia de um pós-operatório. Qual que é, então, a primeira coisa que tem que vir na nossa cabeça? Quais são as causas de uma febre a partir do 5º dia de um pós-operatório? Querem colocar aí no chat para a gente poder ir discutindo? O que viria na cabeça de vocês? Vão colocando ali, sem medo de errar, gente. Só deixa o cérebro pensar. Infecção. Ferida cirúrgica. Uhum. Infecção O que cirúrgica. mais, pessoal? Infecção da ferida cirúrgica. Ok. Muito bem. Infecção da ferida cirúrgica é a coisa mais óbvia, né, que vem na nossa cabeça. Mas vamos lá. Vamos ampliar o nosso raciocínio. Esse é um exercício importante. O que mais que poderia causar febre a partir do 5º dia num pós-operatório? Infecção bacteriana, atelectasia, infecção urinária. Infecção urinária. A atelectasia, lembra, é até o 2º dia, né? Então, vamos deixar ela de lado, porque ela foge um pouquinho do período da febre, tá? Mas vamos lá. Infecção urinária. O que mais, gente? Bora pensar. Pensem nos pneumonias, muito iatrogenia. bem. Muito bem. Então, olha só. Eu tenho a infecção do sítio cirúrgico, que pode ser superficial, e posso ter ela profunda, concorda? Porque eu tive uma manipulação naquela região e posso ter causado alguma infecção ali, tá bem? Então, infecção do sítio cirúrgico superficial, infecção do sítio cirúrgico profunda, como um abscesso, uma fístula, que também pode ser, infecções respiratórias ou infecções urinárias. Vamos com isso na cabeça. A gente nem viu quais são as tarefas, mas a gente já está com o nosso leque aqui em cima das possibilidades, tá bom? Então, vamos Apareceram lá. mais duas, Beth, pode falar? Pode. Abscesso, infecção da ferida cirúrgica superficial profunda de cavidade. Perfeito. Isso aí, está dentro dessas 4 que a gente já aventou. Muito bem. Vamos seguir as tarefas, então, porque a gente sabe que a tarefa é que vai reinar na nossa pontuação. Gente, a primeira tarefa que eu tenho aqui é o quê? É realizar a anamnese para esse paciente. Como é que eu faço essa anamnese? Que perguntas eu tenho que fazer para esse paciente? As perguntas que tenham a ver com essas 4 hipóteses. Tá? Então, veja bem, eu não vou fazer uma anamnese ampla porque eu só tenho 10 minutos e essa estação tem um monte de tarefa aqui. Então, eu não tenho tempo de perguntar muita coisa para esse paciente. E a banca, o que ela tem como objetivo principal é avaliar se a gente tem a capacidade de investigar os principais diagnósticos diferenciais. Então, a gente falou de infecção do sítio cirúrgico superficial, profundo, infecção urinária e infecção respiratória. Gente, quais são as perguntas que eu deveria fazer, então, para eu abraçar todas essas condições? Vamos compartilhando ali comigo no chat. O que vocês acham? Se eu tivesse infecção do sítio cirúrgico superficial, o que eu perguntaria para esse paciente? Presença Se de vocês quiserem sinais abrir logísticos, o áudio edema, também e falar, inchaço, pode ser legal. secreção. Isso aí, presença de sinais flogísticos, inchaço, secreção. Muito bem, bem por aí. O que mais, gente? Sobre a febre Dor. dele, em quanto tempo, né? Dor. Isso, perguntar sobre a febre, né? Características dessa febre, eu preciso saber se ele graduou, se ele não graduou, né? Se ela começou há 2 dias mesmo, como eu comentei com vocês, se era intermitente ou não, se ele tomou alguma medicação, teve fator de melhora ou piora, né? Perfeito, vamos caracterizar essa febre. Ó, tem aqui Dor, dor, que alguém comentou. hiperemia, se sai secreção, há quanto tempo iniciou a febre, presença de secreção quando começou, dor, se foi aferida com termômetro e valor. Perfeito, maravilhoso.
Agora, vamos perguntar um pouquinho sobre a infecção profunda, porque essa dor, eu posso ter dor no local da cirurgia, mas eu posso também ter dor abdominal, algo mais intraabdominal. O que mais que eu teria que perguntar para entender se tem alguma coisa ali mais intraabdominal que eu preciso identificar? Quais seriam as perguntas que eu deveria fazer? Já apareceu uma aqui, dor abdominal localizada ou generalizada. O que mais, gente? Teve parada de flatos fezes. Isso aí, flatos ou fezes, se eu tiver alteração nesse hábito intestinal, né? Muito bem, Isso. muito bem. O que mais? Destrinchar queixas respiratórias também, desconforto respiratório, falta de ar, tosse. Perfeito, porque as infecções respiratórias é algo que eu também estou questionando, né? Então, se ele teve tosse, se ele teve expectoração, falta de ar, né? Muito bem. Dentro dessas questões, o que mais que eu preciso perguntar? Dentro das infecções urinárias, o que que eu preciso perguntar? Ó, tem uma aqui, alteração fezes ou intestinal e se a dor melhora ou piora com alguma coisa. Perfeito. Perfeito. Infecção urinária, gente, como é que eu investigo? Que perguntas eu tenho que fazer para esse paciente? Perguntar ali a dissúria, colaciúria, nictura, se notou alguma alteração na coloração do xixi, se tem presença de hematúria, sangue na urina. Muito bem, isso aí. Então, olha só, investiguei as minhas principais hipóteses, investiguei a febre, e como é febre, eu não posso deixar de perguntar de sudorese e calafrios, né? Então, sinais sistêmicos em relação a tudo isso. Muito bem. Então, vamos lá. Próxima tarefa, solicitar e interpretar o exame físico. Aqui tem muita dúvida em relação ao que eu faço com essa tarefa aqui de solicitar. Tem muita gente que fala assim, Beth, eu vou me higienizar, paramentar, vou colocar gorro, máscara, luva, óculos, capote, né, enfim, e vou descrever o exame físico. Ou, tenho que pedir sinais vitais detalhados, frequência cardíaca, frequência respiratória, nanana. Preciso pedir, eu quero um exame detalhado da ferida. Como é que eu faço essa solicitação? Depende da tarefa, né? Então, a gente tem 4 grandes comandos que eles costumam pedir para a gente. Só solicitar, ou seja, eu quero o exame físico do meu paciente. Solicitar e interpretar, eu quero o exame físico do meu paciente, mas eu tenho que interpretar esse exame assim que eu receber. Eu tenho que solicitar os dados do exame físico, ou solicitar os parâmetros do exame físico, que foi o que caiu nessa última prova, principalmente ali na de placenta prévia, tinha lá, solicitar os parâmetros completos do exame físico e ginecológico para a queixa da paciente. Ou seja, o que eu quero ver nesse exame físico? A banca queria que eu detalhasse isso. E, por último, realizar, que aí sim eu vou descrever exatamente o que eu vou fazer junto ao meu paciente simulado, tocando ou não, né? Se eles permitirem tocar, eu vou tocar. Se eles não permitirem, eu não vou tocar, mas eu tenho que descrever o que eu estou fazendo. E aí sim, vou lavar as minhas mãos, vou higienizar, vou me colocar à direita do meu paciente, deitado em decúbito dorsal ou não, né? Depende do exame que eu vou fazer, e descrever o que eu estou fazendo, tá? Então, nesse caso aqui, eu só quero o exame físico do meu paciente e eu vou interpretar. Então, veja bem, na hora que eu recebo o exame físico do meu paciente, cuidado importante, gente. Vejam aqui o cabeçalho. É um exame físico que tem 2 páginas. A gente quase nunca vê isso. Nessa última prova não teve impresso frente e verso, mas em todas as outras teve. E aí, quando eu deixo de virar o impresso, eu deixo de cumprir algumas tarefas, tá? Mas eu já vou chegar lá, tá bom? Então, vamos lá. Como é que eu interpreto esse exame físico, tá? Então, eu tenho aqui uma frequência cardíaca dentro da normalidade no limite superior, pressão arterial também, frequência respiratória dentro da normalidade, eu tenho uma temperatura axilar elevada, então ele está febril, né? E aí eu vejo aqui, ó, ele está em estado geral regular, desculpa, o IMC é um obeso, né, obesidade 2, tá bom? Ele é um paciente em estado regular, mas ele está febril, e ele está desidratado, tá? Informações importantes para a gente depois entender que exames eu vou pedir para esse meu paciente, tá bom? E olha só, aparece aqui uma alteração no exame cardiovascular desse meu paciente. Ele tem uma valvulopatia, tá bem?
Vamos guardar essa informação, porque ela é a cerejinha do bolo, tá bem? Vamos então para a página 2. O que teria no verso desse impresso? Olha lá. Na página 2, eu tenho uma tarefa, gente, que foi aquilo que eu falei para vocês, uma tarefa que fica oculta. Eu tenho que me dirigir para a câmera e explicar os achados desse exame físico. O que é que eu estou vendo aqui nesta imagem que eu posso descrever para a câmera? Me ajudem aí no chat. Presença de sinais flogísticos, né? Ali, vermelhidão, edema, inchaço, sem saída de secreção. Tem saída de secreção, né, Jéssica? Eu não sei se é Tem, Jéssica, né? né? Tem Tem saída de saída de secreção, secreção. né? Tem Isso, saída de porque secreção. a imagem pode estar ruim, né? Mas ela está ali, Uhum, tem uma gosminha ali, né? Então tem saída de tem um pouquinho. Muito bem. Então, quando eu cumpro essa tarefa, depois a gente vai bater o checklist e vocês vão ver o que eu pontuo ou não ali, tá bem? E aí tem as outras observações aqui. Eu vejo que ele está doloroso a palpação profunda em fossa ilíaca direita, tá? Mas sem dor a descompressão brusca, ou seja, não tem sinais de peritonite, tá bom? Muito bem. O que eu faço agora, Beth? A vontade aqui, gente, é de já partir para os exames laboratoriais e complementares, não é isso? Não, eu tenho que voltar lá para a tarefa, lembra? Eu não posso dar um passo à frente sem conferir a minha tarefa. Por quê? Porque se eu aperto o botão do automático, só sigo fazendo a estação, como se eu tivesse num atendimento normal, eu perco ponto. Porque essa estação, gente, ela foi escrita por uma banca que pede que eu faça do jeito que eles querem, não do jeito que a gente gostaria de fazer, tá bom? Então vamos voltar lá para a nossa tarefa. O que eu tenho que fazer agora? Olha só, eu preciso comunicar as hipóteses diagnósticas antes da solicitação dos exames complementares. Ufa, ainda bem que eu voltei para a minha tarefa. Porque se eu tivesse de cara já pedido os exames laboratoriais e complementares, eu perderia a pontuação dessa tarefa, tá bom? E quais são as principais hipóteses diagnósticas? Ora, nada mais do que aquelas que a gente levantou lá atrás. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa depois que vocês viram o exame físico desse meu paciente? Vocês querem colocar mais alguma outra hipótese aqui? Ou a gente mantém as mesmas? O que vocês Enquanto acham? nada. Silêncio absoluto. Valvulopatia. Valvulopatia a gente já sabe que ele tem, né? Isso é o que está ali no exame físico. Mas o que seria a minha outra hipótese diagnóstica? Porque ele já tem, está dizendo já no exame físico que ele tem uma valvulopatia. Mas quem tem uma valvulopatia e tem um processo infeccioso, o que pode acontecer para dar febre? Endocardite. Muito bem, endocardite. Mas vamos deixar isso de lado, tá? Endocardite, vamos deixar ali como uma cerejinha do bolo. Faz de conta que a gente não lembrou, faz de conta que eu esqueci dessa endocardite, não faço nem ideia do que seja, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar para a nossa tarefa. Falei as 4, então: infecção no sítio cirúrgico superficial, infecção no sítio cirúrgico profundo, infecção urinária, infecção respiratória. Vamos manter as mesmas 4 que a gente fez. Ele pediu no mínimo 4, eu estou falando no mínimo 4, tá bom? Muito bem, gente. Para que serve exame laboratorial e exame complementar? Por que eu peço isso, né, numa investigação clínica? Para eu descartar ou confirmar essas hipóteses diagnósticas. Então, eu não posso pedir aleatoriamente. Não é isso que a banca quer. A banca quer que eu realmente pense naquilo que eu vou pedir. Por isso que ela limitou aqui no máximo 10. Então, vamos lá, junto comigo. Quais seriam esses 10 exames laboratoriais que vocês pediriam para confirmar ou para descartar essas 4 hipóteses que a gente discutiu? Coloquem ele para a gente, me ajudem aí nessa solução.
urina simples e urocultura, Parabéns, isso aí. O que mais? mais PCR-VHS, Perfeito. ecocardiograma, Aí é complementar, né? Vamos pensar primeiro no laboratorial. Temos 10 exames laboratoriais. Eu vou deixar guardadinho ali o ecocardiograma dentro dos complementares, mas vamos pensar na tarefa 4, que a gente está nos exames laboratoriais primeiro. Vamos lá. Então, eu tenho uma urina simples, uma urocultura, eu tenho um hemograma com VHS e um PCR. O que mais? Pedi 4 até agora. Tenho mais 6 que eu posso pedir. Bora colocar o cérebro ali para pensar, gente. ionograma, Ionograma, eu tenho vários íons para pedir, vários elétrons. Quais eu peço? Se eu pedir ionograma, eu não pontuo. O que eu quero hemocultura, desse ionograma? Hemocultura. eletrólitos, Lactato também, né? Lactato. Posso pedir um lactato? Sim, posso pedir. eletrólitos, Quais são os sódio e potássio. sódio e potássio? Muito bem. Que mais, gente? Lactato já falou, né? Sim. Ninguém pediu glicemia ainda? Muito bem, pedir a glicemia, né? É um estado que eu tenho, é uma condição que eu tenho sempre que avaliar. E lembra lá que ele era obeso, importantíssimo eu pedir a glicemia para eu saber a condição, até mesmo de cicatrização desse paciente. Muito bem. Ureia, Vamos lá, eu creatina. não tenho ureia e creatinina. Muito bem, era o que eu ia aí estimular vocês a pensar. Então, pedi os meus exames laboratoriais, vou pedir agora os meus exames complementares, tá bem? Quais são os exames complementares? Já veio ali um ecocardiograma, né? Por quê? Porque ele tem uma valvulopatia. O melhor exame que me ajuda a evidenciar esta estrutura é um ecocardiograma. Muito bem. O que mais que eu pediria? Uma radiografia de tórax, né, também. Muito bem. Por quê? Porque eu estou suspeitando de uma infecção respiratória, né? Então, eu preciso ver a radiografia de tórax e está faltando mais um exame. Qual seria? Ultrassonografia, Exatamente. Ultrassonografia de abdômen, né? Lembra que eu tenho que dar sempre o nome e o sobrenome do exame para a gente conseguir pontuar. Perfeito. Vamos dar uma olhada nos resultados desses exames, então. Vejam bem. Talvez seja pequenininho aí para tá vocês, bem mas eu pequeno, já vou velho. ajudando. Tá, Aumentando. eu vou ajudando, não tem problema nenhum. Pessoal, toda a série vermelha está dentro da normalidade, tá bom? Na série branca, eu tenho uma leucocitose com desvio à esquerda, ok? Eu tenho uma glicemia alterada, né? Esse paciente é diabético, tá bom? Puxa, não perguntei lá na anamnese. Tudo bem, tá aparecendo aqui para mim já que é um paciente diabético. Eu tenho todos os eletrólitos dentro da normalidade, exceto a minha proteína C reativa, que está bem elevada, está com 30. Então, isso me dá o quê? A confirmação de que esse paciente está, sim, com processo inflamatório e um processo infeccioso. Tudo bem? Muito bem, vamos lá. A urina dele deu dentro da normalidade, sem nenhuma alteração, urocultura e hemocultura em andamento, ou seja, descartei qualquer questão de infecção urinária. Então, dentro daquelas 4, caiu já infecção urinária. Tudo bem? Vamos lá. Radiografia de tórax. Olha o laudo aqui embaixo. Não precisa nem se descabelar, falando, ai meu Deus, eu não consigo ler a imagem. Não precisa. Bate primeiro o olho e vê se tem laudo. Tem laudo, não perde tempo, porque a banca não quer que você interprete a imagem. Bateu o olho lá embaixo, está dentro da normalidade, descartei o quê? Infecção respiratória. Fiquei com 2 hipóteses minhas lá.
Muito bem. Ultrassonografia de abdômen. Vocês vão ler tudo aqui, mas no fringir dos ovos ali, vai estar dentro da normalidade, porque aparece aqui umas questões de esteatose que faz parte da obesidade dele, tá? Mas está dentro da normalidade. A mesma coisa, a tomografia, opa, meu risco aqui saiu torto. A tomografia também, aspectos normais. Ou seja, eliminei qualquer questão de infecção do sítio cirúrgico profunda, tá bem? Então, eu fiquei, por enquanto, só com a infecção do sítio cirúrgico superficial, que está evidente naquela imagem lá que a gente viu. Mas vamos dar uma olhadinha no ecocardiograma, já que a gente sabe que ele tem uma valvulopatia, e a gente deixou aquela endocardite ali, meio que a cerejinha do bolo. Opa, quando eu vejo esse exame, eu falo, meu Deus, não sei interpretar. Não precisa, o laudo está aqui embaixo, ó. Conclusão. Eu tenho uma estenose mitral e presença de vegetação. O que é uma vegetação na válvula mitral? Um processo infeccioso. Tudo bem? Então vamos voltar lá para as nossas tarefas, ver o que a banca quer de mim agora, para eu saber qual que é o final da história. Opa, ele quer que eu estabeleça e comunique as hipóteses diagnósticas. Ou seja, isso aqui não é erro de grafia, não. É mais do que uma. Gente, então, o que é que esse paciente tem? Vamos lá? Falem aí para mim. Uma endocardite infecciosa e uma Sim. infecção do sítio cirúrgico superficial. Exatamente. Muito bem. Vamos ver quantos pontos a gente fez nesse checklist e ver se a maneira com que a gente conduziu a estação, a gente conseguia passar nessa prova? Vamos lá dar uma olhada. Então, eu me apresentei para o meu paciente, eu sempre tenho que falar meu nome, e eu tenho que cumprimentar esse meu paciente e identificar, mas eu não preciso pedir procedência, se ele é casado, se ele é solteiro, religião, não. Eu pergunto o nome desse meu paciente e um outro dado de identificação, que pode ser idade, pode ser procedência, pode ser profissão, tá? Então, muito bem, ganhei minha pontuação. Perguntei das características da febre, né, como vocês falaram bem ali, eu tenho que saber o início dessa febre, a temperatura se ele graduou, se ela fica durante todo o dia ou não, se tem período de melhora ou piora, se tem fatores de melhora ou piora, né? Então, beleza, olha só, pontuamos, muito bem. Principais manifestações. Quais são as principais manifestações? Aquelas voltadas à queixa principal, que era o quê? A febre e a dor que ele tinha. Ele tinha acabado de fazer uma cirurgia. Então, eu preciso investigar essa dor na região abdominal. E aí, pergunto de dor no local da cirurgia, pergunto de náuseas e vômitos, pergunto dos hábitos intestinais e pergunto sobre alterações na ferida. Não esquecendo de perguntar sobre a sudorese por conta da febre, tá bem? Então, veja bem, pontuei. Beth, mas eu esqueci de perguntar sudorese noturna. Vou perder ponto? Vou, porque ele quer sudorese noturna, mas tudo bem. Ele queria 4 itens. E eu falei os 4 itens, pontuei. Tá bom? Vamos lá. Outras manifestações. Ela está relacionada aos diagnósticos diferenciais que a gente comentou. Então, sintomas urinários. Perguntei? Perguntei. Sintomas cardíacos. E, Beth, não perguntei. Não, mas a gente perguntou de dispneia. Eu não lembrei que eu tinha que perguntar de palpitação, porque a palpitação também é um sintoma sistêmico de quem pode estar com uma septicemia. Não lembrei, mas perguntei de dispneia, que também tem a ver com sintomas sistêmicos. Beleza. E perguntei de tosse, perguntei de expectoração. Então, eu fiz 3 perguntas aqui importantes. E se eu lembrei de calafrios, eu fiz 4. O que eu tenho de pontuação aqui? Com 4, eu ganho o adequado. Oba, pontuei aqui. Então, até agora, não perdi nada. Maravilha. Teve mais alguma coisa que esse meu checklist queria de anamnese? Não. Então, gente, rasga aquele esqueleto que é gigante e começa a escolher desse esqueleto aquilo que realmente tem a ver com a queixa principal. Primeiro, porque não é o que a banca quer. Segundo, porque eu não tenho tempo, né? Eu tenho 10 minutos. E desses 10 minutos, eu já perco 1 minuto na leitura, na minha apresentação, enfim. Então, eu tenho que pensar que essa estação
Tem 9 minutos, tá bom? Ô, Beth, Então vamos também lá. com essa questão de, Eu- às vezes, eles limitarem a quantidade, né, de diagnósticos ou de sintomas e tal, então é importante você estar focado na queixa principal, né, senão você vai atirar para todo lado no começo. Exatamente. Se eu pensar em febre e achar que febre pode ser, olha, febre pode ser porque ele foi picado por um mosquito e está com dengue. Um exemplo, tá, gente? Eu sei que vocês não pensaram nisso ali, mas pode acontecer. Eu dou tiro da febre para tudo quanto é lado. Não, mas era febre no contexto do pós-operatório, tá bom? Muito bem. Exame físico, lembra que eu comentei com vocês? Era aquela tarefa que estava no impresso. Se eu, candidato, não virei o meu impresso, eu não vi essa tarefa. Aí eu olho aqui no checklist, cara, ele está me pedindo uma coisa que não estava na tarefa. Estava assim, né? Eu tinha que ter virado aquele impresso. E aí eu tinha que ter falado da hiperemia, eu tinha que ter falado da secreção e eu tinha que ter falado do edema. Lembrando que aqui só falar secreção não valia. Eu tinha que falar um pouquinho dessa característica. E na foto, gente, claro que lá na prova ia estar melhor para vocês verem. Aqui nesse mundo online às vezes não dá. Mas ela tem uns pintinhos ali de sangue, então ela tinha uma característica assim, serohemática ali, que daria para vocês verem, tá? Então, muito bem, pontuamos aqui também. Vamos lá, diagnósticos diferenciais. O que a gente falou? A gente falou infecção do sítio cirúrgico superficial, a gente falou de abscesso, né? Ou a infecção do sítio cirúrgico profundo, a gente falou de infecção respiratória ou pneumonia, e a gente falou da infecção do trato urinário. Falei para vocês deixarem endocardite aqui de lado, que aí eu já vou falar com vocês sobre isso. Poxa, que bom, ele queria 4, olha só, ganhei 2 pontos. Era a tarefa que mais valia ponto. Por quê? Porque ele queria quebrar esse nosso padrão de apertar o piloto automático e sair depois do exame físico fazendo exames laboratoriais. Então, ele quer que a gente pense no que a gente vai pedir, tá? Então, era a tarefa que valia mais ponto nessa estação e a gente cumpriu. Maravilha. Vamos lá pensar nos exames laboratoriais, os principais que ele queria que a gente pedisse. O VHS, um PCR, uma urina simples e a glicemia, que a gente lembrou de pedir. Opa, maravilha, pontuei. O que mais que eu tenho ali para a gente pontuar? Uma hemocultura, uma urocultura, sódio potássio, ureia e creatinina. Eu precisava de 3 ou 4 exames, pontuei. Pedi radiografia, pontuei. Pedi ultrassonografia, pontuei. Pedi o ecograma, o ecocardiograma, pontuei. Opa, não perdi nada até agora, hein? Só estou gabaritando. E aí, no diagnóstico definitivo, ele queria o quê? Que eu falasse do sítio cirúrgico superficial e aí a endocardite. Mas vamos dizer que eu não lembrei da endocardite, tá? Não lembrei. Vou tirar meio ponto, vou tirar 0,75. Essa tarefa aqui não existe mais, né? Das tarefas feitas na ordem correta. Mas, gente, eu fiz na ordem correta, beleza, ganhei todos os pontos aqui. O que eu perdi de pontuação nessa estação? Se eu não lembrasse da endocardite? 0,75. 9,25 tá bom para vocês? Dá para passar? Dá para passar. Mesmo eu não fazendo a conexão da endocardite. Vocês entendem que saber e ter conhecimento profundo e chegar no diagnóstico não é o mais importante? É importante. Que bom que se eu lembrasse da endocardite, eu tiraria 10. Mas se eu não lembrar da endocardite, eu vou perder 0,75. Acontece isso na maioria das estações? Sim, entre 1 ponto, 1,5 ponto, mas eu tirando mais do que 8, só seguindo a tarefa e trabalhando o meu raciocínio clínico. Fez sentido isso para vocês, gente? Agora eu preciso ouvir de vocês aí se fez sentido a maneira com que a gente lida com essa estação. Quais são as dúvidas que vocês têm e se ficou claro aqui como é o raciocínio clínico que a gente tem que ter nas estações de INEP e que é o que a banca cobra da gente. Fez sentido, gente? Deixa eu ver um pouquinho aqui de vocês para agora a gente compartilhar essas primeiras impressões. Vamos lá. Ô, Beth, acho que faltou você falar assim, nas palavras mesmo, como é a metodologia, né? Os 3 pilares da metodologia. Foco na Vou tarefa. falar, deixa eles...
Deixa eles falarem. Eu quero sentir primeiro se isso fez sentido para eles, para a gente finalizar ali o restante, né? Então eu quero ouvir um pouquinho esse feedback deles, pessoal. Compartilhem aí comigo, por favor, o que vocês acharam da maneira com que a gente vê a estação e a maneira com que a gente trabalha essa estação junto com vocês. Sim, fez bastante Natália, sentido. sim. Lara, sim. Faz total sentido, né? Porque, assim, pelo que eu pude perceber, direciona a gente, tanto que ali em questão ali por exemplo, dos exames, né? Às vezes acaba que a gente fica bem robótico e vai pedindo um monte de exame, não percebeu que ali na tarefa tem um limite de exame exato para pedir. Ou seja, a gente não dá aquela respirada, não presta atenção no que tem ali na tarefa e às vezes acaba perdendo ponto, assim, por besteira, por não ter olhado bem o que está ali na tarefa. Então, isso eu pude perceber que direciona um pouco e a gente consegue ter esse olhar amplo em relação à banca, o que a banca quer. Exatamente. Isso aí, muito bom, muito bom. Doutor O que Zaqueu ia mais, falar gente? também, doutor Zaqueu ia falar, acho que a gente não ouviu o que ele falou. Eu achei que fez bastante sentido. E até assim, a minha dúvida seria se eles sempre seguem esse padrão, né? Por exemplo, das tarefas, a pessoa seguindo esse padrão das tarefas, a pessoa conseguir pontuar, porque também eu tenho muito medo das outras estações, como, por exemplo, quando eles cobram procedimentos, né? E aí, essas estações é o que a pessoa fica mais perdida, assim, porque não sabe se segue a tarefa, se faz o que tem que fazer no procedimento, e aí é uma das dúvidas também que eu tenho. Perfeita a sua dúvida. Sempre, Zaque. É Zaque, seu nome? Zaque, o seu nome? Eu estou falando certo? Zaqueu. Não quero te chamar. Zaqueu. Zaqueus, desculpa aí. Olha só, Zaqueus, sempre você vai seguir a tarefa, tá? Quando a gente tem uma tarefa de procedimento, então vamos imaginar que seja uma tarefa que você tenha que fazer, por exemplo, nós e suturas numa ferida cirúrgica, como caiu numa das estações. Vai estar lá para você fazer isso, você escolher o equipamento, o material de uso e proceder à sutura daquela ferida, ou ao procedimento mais adequado ali. Vai estar na tarefa, exatamente assim, e você tem que seguir. Não tem, às vezes, anamnese, não tem, às vezes, paciente simulado. Vai estar lá. Então, assim, realizar os procedimentos adequados para a situação. Vai estar um descritivo do caso, você vai ter que realizar o procedimento. Então, sempre vai ser seguir a tarefa. Então, quando a gente diz assim, a tarefa é a única coisa que, com certeza, quando você seguir, você vai passar na prova, é por causa disso. Na estação anterior, na prova anterior, a escala do NIH, né, que estava ali, que todo mundo se desesperou, não tinha anamnese. Tinha, sim, várias folhas espalhadas pela mesa, e a primeira tarefa é aplicar a escala do NIH. Meu Deus, era aplicar. E aí, assim, todo mundo, não, mas espera, mas o paciente está na minha frente, eu não vou conversar com ele? Não, você não vai conversar com ele, não. Você vai se apresentar só, né? Oi, bom dia, eu sou o Dr. Zaqueus, que vou fazer seu atendimento. Como é seu nome, sua idade? Ah, muito bem, então dá licença, mas eu vou aplicar a escala do NIH no senhor. Começa a aplicar. Faz sentido para a vida clínica? Não, porque você conversaria com o paciente, mas isso não é a sua vida clínica, isso é uma prova, tá? Então fica muito seguro de que se você cumprir a tarefa do jeitinho que a gente fez aqui, você vai passar sim, porque você vai pontuar. Só que é importante, Zaqueus, você interpretar corretamente o que está aqui, o comando. Porque se você interpreta errado e não faz do jeito que está na tarefa, você não pontua. Muitas vezes está assim, solicite os exames complementares justificando o seu pedido. E a gente não lê tudo. A gente lê, exames complementares, sai aí pedindo. E aí, o que acontece? 0 na pontuação. Porque a banca, o que ela mais queria é que você justificasse o seu pedido. E se você não justifica, você acaba não ganhando a pontuação. Entendeu? Entendi. Uhum. E é um receio mesmo que a gente tem, né? Por quê? Porque a gente vê muito checklist por aí que não é padrão INEP. A gente vê muito checklist que o checklist é gigante.
E aí você acaba não pontuando, você fala, poxa, mas não entendi. Então, para que vocês agora, né, quem não fez a prova, quem está com essas dúvidas, tenham segurança naquilo que a gente está falando, peguem todas as estações do INEP, principalmente de 2022 para cá, que eles se organizaram muito mais, e comparem isso que eu estou falando. É muito importante, gente, porque isso vai dar segurança para vocês. Além né? do conhecimento, a gente tem que... Além do conhecimento, a gente percebe, no meu caso, né, eu vou fazer a segunda tentativa, pude perceber que faltou um pouco de malícia de prova, entender um pouco mais sobre a banca, porque conhecimento a gente tem, né, porque já passou pela primeira fase. Então, quando a gente vai para a segunda fase, a gente tem aquela teoria, toda aquela teoria, só que no meu caso, Jéssica, faltou um pouco de malícia de prova, entender mais sobre a banca. Fiquei ali fazendo checklist, aquela loucura, achando que seria suficiente, mas não, me faltou um pouco mais de malícia para conseguir a minha pontuação. Exatamente isso, Jéssica, o que você está falando tem super a ver, e a gente percebe, gente, assim, uma grande parte das pessoas que vão fazer a prova, que eles comentam justamente sobre isso, né? Conhecimento, a gente tem certeza que vocês têm, e quando eu começo a fazer as estações com vocês, eu vejo quanto que vocês sabem, mas vocês não conseguem colocar na estação, né? Vocês não conseguem colocar do jeito que a banca pede, ou porque vocês não interpretam bem as tarefas, e é uma atividade complexa, tá? Não é tão fácil assim, né? Eles colocam, às vezes, umas tarefas esquisitas, tipo, prossiga com a investigação diagnóstica. O que será que ele quer dizer com isso, meu Deus? Né? Já estou nervosa, será que eu peço exame físico? Não peço? É laboratorial, não é? Então, é um exercício a mais, um desafio a mais, né, da gente fazer, e essas malícias. Então, por exemplo, a gente tem uma estação que eu já dou um spoiler para vocês, é uma estação de tuberculose. Mas é um paciente que está com uma tosse arrastada, que ele é empresário. Ok, tudo bem. É tão comum assim tuberculose em qualquer tipo da população? Não. Então, a gente, pera um pouquinho, tuberculose, o que vem sempre abraçadinho com tuberculose? Calafrios, né? Sudorese noturna, HIV. Entendeu, Jéssica? Então, não estou pensando no sintomatologia, não. Estou pensando lá no diagnóstico. Por que esse cara está com tuberculose? Entende que eu tenho que pensar no fator de risco? Então, pedir baciloscopia, pede HIV junto, que é batata, né? A prova pode pedir assim. Eles estão cada vez mais querendo que a gente pense o quê? Fora da casinha, né? Então, isso que você comentou é muito verdade. A gente precisa da malícia de prova, a gente precisa entender o que o especialista pensa. E aí a gente tem uma discussão com os nossos especialistas muito boa, né? A gente fica o tempo todo falando, tá bom, o que vocês vão aprontar dessa vez? E aí, quando a gente discute as provas anteriores, por exemplo, por que a ultrassonografia na criptorquidia eu não ganhava ponto se eu não pedisse? Eu fui brigar lá com eles, né? Eu falei, gente, vamos lá, me explica aí, vocês que são da cirurgia pediátrica, me explica um pouquinho qual é a questão. Eu não pedi, por que eu não ganhei meu ponto? E a resposta foi a seguinte, veja bem, eu sou banca examinadora, eu preciso avaliar se esse meu candidato sabe que não tinha que pedir ultrassonografia porque não era recomendado, ou se ele esqueceu. E, putz, entendi. Então, cada vez mais, a gente precisa colocar essa nossa malícia em questão. Então, tudo aquilo que não for recomendado, tudo aquilo que é contraindicado, eu tenho que verbalizar para poder ganhar pontuação. Vocês entendem? Então, a prova nunca é igual. As edições sempre mudam. Mas a única coisa que não muda, gente, é que eu preciso ter uma investigação em cima da queixa principal. Eu vou ter tarefas para cumprir e eu vou ter um paciente simulado para interagir. Então, quando o Paulo comenta da nossa metodologia, a gente tem um tripé, que a gente chama do tripé da aprovação, né? Do tripé da alta performance. O que é esse tripé? É o saber investigar uma queixa principal, é o focar na tarefa, sabendo interpretar os comandos, e eu ter uma escutativa do meu paciente simulado. O que é uma escutativa? O que o meu paciente falar e positivar no meu diálogo com ele, eu tenho que investigar.
Eu faço, por exemplo, algumas estações de doença inflamatória intestinal, onde o paciente fala que está com diarreia. Positivou uma pergunta que eu fiz. Ah, mas eu não investiguei, passei batido. Esqueci de investigar a frequência, esqueci de investigar se tinha sangue, esqueci de investigar se tinha muco nas fezes. E aí o que acontece? Não pontuo no checklist e não me abre o leque da possibilidade desse cara também poder estar com um tumor, com câncer coloretal. Ele está perdendo sangue, já está perdendo sangue de uma maneira arrastada. Entende? E isso não me faz pedir, por exemplo, um hemograma completo, vamos supor assim, não faz eu perguntar se ele está com fadiga ou se ele está com perda de peso, e aí eu vou perdendo pontinhos ali, 0,25 aqui, 0,5 ali, que na somatória vai me dar 1,5 a menos, e aí eu não passo da média. E para a gente passar nessa prova, gente, eu não posso ser mediano. Eu tenho que passar do 7,5, 8 nas estações. E para passar do 7,5, 8, eu preciso seguir a tarefa, preciso trabalhar o meu raciocínio clínico. Não adianta eu ter um esqueleto, né? Então, quando vocês saem da prova, da teórica, e vocês vão para a prova prática, vocês ficam perdidos, né? Meu Deus do céu, o que que eu pergunto, né? Então, quando vocês olham um esqueleto que dá um aconchego, já sei, vou perguntar isso aqui e vou pontuar. Que bom, ele vai te ajudar no começo, mas vai fazer com que a sua performance seja pequenininha assim, porque ele vai bloquear o seu raciocínio clínico. Agora, quando você entende que você tem que investigar aquela queixa, dá mais trabalho, o esforço é maior, mas a sua performance é muito maior. Tá? Então, esse desconforto da gente treinar o nosso raciocínio clínico no começo, ele dói agora, mas eu consigo dar um pulo de performance lá na frente. Agora, se eu me apego a um esqueleto agora, que me dá esse conforto agora, eu estou limitada na minha performance lá na frente, porque eu não consigo pensar. Então, muitos dos vídeos que a gente vê nos recursos, eu vejo um candidato travado. Um candidato que sabe, nitidamente ele sabe ali o conteúdo, mas ele não conseguiu ir para frente, porque ele travou numa tarefa, ele travou numa investigação, ele não conseguiu sair disso, tá? Então, isso é muito importante. Acho que a Thierry levantou a mão ali, quer falar, meu bem? É exatamente isso que eu ia só aproveitar, né? O pessoal aqui já sabe que eu, quando estava nessa fase de preparação, aguardando o resultado, eu também caí nesse vício de ir adoidado nos checklists e nessa questão do esqueleto, né? E é quando a gente começou a mentoria, a gente tentou tirar um pouco dessa doença, né, Beth? De foco ali no esqueleto, esqueletinho decorado, você sempre questionando, mas por que você perguntou isso nessa queixa? E a minha experiência em relação à prova foi justamente isso, esse pulo, né? Eu até comentei com eles no grupo. No meu primeiro vídeo da mentoria com você, a gente vê como eu estava perdida, como que eu estava decoradinha com o esqueleto e ele não me serviu para nada, porque nas outras plataformas eu ia super bem, porque não era o checklist padrão INEP, né? Era o checklist da plataforma montado ali. E quando a gente começa só pelo do INEP, e realmente tem essa evolução da banca, né? Como ela veio mudando o padrão de tarefas, e aí eu falei, nossa, realmente, graças a Deus deu tempo da gente reverter. Mas a gente tem essa atenção nos comandos, né? O Zaqueu tinha perguntado aí dos procedimentos. Aquela da insulina foi uma que realmente demonstrar. Então, demonstrar é você pegar lá o vidrinho, virar, mostrar que você está demonstrando como ele vai fazer. E se o candidato realmente não tivesse se atentado esse estudo de você focar na tarefa, ele vai fazer a diferença. E aí tem até a doutora Carminha, né, que ela fala muito assim, ela pegou aquela estação da leucemia, que pegou todo mundo no determinado ano, e ela mostrou que mesmo que você não soubesse o diagnóstico, você focasse na tarefa e nos comandos, você tirava o seu 7 tranquilo. E dava para passar sem o diagnóstico. Exatamente. Né? Por isso é que eu fiz questão de fazer essa estação do INEP, falando para vocês tirarem a endocardite da pelada, né? Vamos tirar. Vamos fazer de conta que a gente realmente não lembra dela. E a gente consegue pontuar com 9,75, né? Isso não é uma raridade, né? Então, é bom que a gente entenda a estrutura da prova.
Então, o nosso objetivo aqui hoje, gente, é que vocês tenham segurança para escolher a melhor maneira de se preparar para a prova. Que vocês não caiam em hábitos ruins que vão engessar vocês, né? E é difícil tirar esse hábito depois, né? A Thierry comenta aqui sobre essa experiência dela, mas foi doloroso, né? Porque a gente chegava e falava assim, Thierry, vamos, né? Olha o esqueleto, vamos por quê? E é um trabalho árduo, né? Porque você cria um hábito que primeiro te dá segurança, mas não te dá performance, tá? Então, isso é muito importante de vocês entenderem qual é realmente a estrutura dessa prova e o que a banca está pedindo, tá? Lembrando, gente, que sempre foi assim. Não é que a banca mudou, não, a prova sempre teve esse padrão. Ela só ficou mais complexa nas tarefas. A banca foi aprimorando a maneira de pedir isso. E foi, na verdade, fechando a maneira com que as pessoas pediam os exames. Então, por exemplo, antes, eu podia pedir 25 exames, né? Não tinha problema, podia pedir. O que a banca fez? Opa, peraí. Ele está chutando um monte de exame aqui, eu vou vetar isso. Então, a primeira coisa, limite do número de exames. Eita, aí foi uma surpresa, né? Já dificultou a minha história. Depois, o que eles fizeram? Agora você vai ter que fazer a tarefa na ordem. Ainda bem que isso caiu, né, um pouco ali em desuso, porque eles se atrapalharam com isso. Mas por quê? Porque eles queriam que mantivesse um raciocínio engessado, e não funciona assim, né? O nosso raciocínio clínico não é engessado. Então, isso caiu. Mas aí, o que eles colocaram? Justifique o seu pedido. Você vai pedir esse exame? Por que você vai pedir esse exame? Associa o que você está pedindo com os achados do exame clínico, do exame físico. Associa isso com um pedido, uma justificativa de um encaminhamento. Deixa eu ver o que você está pensando. Então, eles começaram a fazer umas correlações para cada vez mais colocar o raciocínio clínico de vocês em análise, tá? Então, isso é muito importante de vocês entenderem que a banca está assim. E eu aposto nessa próxima edição com tarefas cada vez mais complexas, tá? Por isso que o foco na tarefa, se a gente tiver que escolher qualquer coisa para vocês fazerem, na hora até do nervosismo, é focar na tarefa. Beth, eu estou muito nervosa, eu não lembro nem meu nome na hora da tarefa, não tem problema. Entra lá e fala assim, realizar a anamnese. Você entende? Foca na tarefa, que ela é a única coisa que vai realmente fazer. Inclusive, Beth, aproveitando essa tua deixa do foco na tarefa, na minha prova, né, que eu cheguei a entrar com recurso, eu entrei com você, aquela de aferir a pressão arterial, que você montou o argumento foi, não constava na tarefa. E o chefe de sala da estação, no vídeo, em nenhum momento ele falou que tinha os manguitos para poder escolher. E aí a pontuação foi dada por inteiro, porque não estava nem na tarefa e nem foi verbalizada. Exatamente. Gente, olha só, o argumento da tarefa vai sempre pegar, porque realmente não era uma cobrança deles. Exato, e não tem como, gente, porque o que acontece? Quando está intrínseco ali, não tem como, realmente vai ser indeferido. Mas não tinha como é que eu vou adivinhar qual era o manguito, né, e tinha gente que não recebeu o impresso. Ah, tá bom, sei lá, tinha gente que pegava um manguito assim e falava, sei lá, manguito, eles não tinham dado impresso, não fazia o menor sentido, era um erro operacional gravíssimo. E a gente conseguiu deferimento para todos eles, porque realmente a tarefa está, inclusive, lá na descrição. Aconteceu contigo, né, Samir? Para você ver. E está lá no edital que tem tarefas e que precisam ser cumpridas. E aconteceu, gente, com muita gente isso. Foi uma das estações mais mal feita, deixa eu me expressar melhor, mais mal conduzida, né? Não é que ela era mal feita por conta de estrutura e de raciocínio clínico, mas como é que eu vou escolher o manguito se eu não estou com os impressos ali? Então a equipe não foi bem treinada, o chefe de estação não foi bem treinado para te entregar aquela questão do manguito a tempo de você raciocinar. Então, e foi confusa, né, porque tinha um monte de planilha, eu não sabia onde que estava o peso, a altura da pessoa, meu Deus, cadê a planilha, onde que ela foi parar aquela planilha, enfim. Então, tudo isso é muito complicado já para a gente conseguir conduzir bem a estação, tá? Então, é super importante a gente falar dessa estrutura, porque a gente lá na hora ainda tem que lidar com o nosso nervosismo.
e lidar num contexto muito hostil. Então, a gente treina nos nossos encontros, só para vocês entenderem um pouquinho mais sobre isso, tanto nos nossos encontros de mentoria, seja ele individual comigo, ou seja com os nossos especialistas no em grupo, e até mesmo no presencial, vocês vão ser expostos a situações extremas. Por quê? Porque a gente precisa treinar o nosso cérebro a situações extremas, situações hostis. Porque não adianta eu treinar com meu amigo o tempo todo. Eu vou estar treinando num ambiente super confortável, e aí eu vou jogar o meu cérebro lá na prova num ambiente hostil. Ele vai falar, meu, o que aconteceu? E agora? Meu Deus, a Beth está em situação de perigo. A primeira coisa que ele faz, bloqueia a memória. Branco total. Então, a gente precisa entender essa reação natural do nosso organismo em relação a uma situação de estresse. Então, eu preciso treinar em situações de estresse. O que eu faço, então? Treino com desconhecido. De preferência, aquele que você vai menos com a cara. Sabe assim? Aquele, ai, insuportável, vai achar que eu sou burra, vai achar que eu não sei nada. É isso, gente, é isso. Infelizmente, é isso. Porque se eu treinar com meu amigo, neste ambiente confortável da minha casa, com o mais querido da minha vida, eu não estou treinando numa situação de estresse. Não vai dar, entendeu? Não vai dar. Eu vou entrar em choque quando chegar lá na prova. Então, o nosso presencial, as nossas mentorias, né? Tiele até brincou ali que, eu saía chorando dos encontros. Falei, nossa, Tiele, credo, assim, desse jeito vai magoar meu coração, né? Mas essa situação de estresse, de expor vocês a isso, é que amadurece a maneira com que o cérebro entende ali. Como é que vocês vão reagir? Você aprender, quando chega lá no dia da prova, vai ser, eu fui mais tranquila até. Claro que dá um nervosismo ali do primeiro dia, principalmente. Você fica naquele choque, porque todo mundo acha que é a banca, né? Pós-prova do primeiro dia. Aí você, nossa, então foi um horror. Mas você, na performance da prova, eu consegui aplicar o que a gente treinou tanto no presencial como na mentoria, né? Que vão ter inúmeras estações que eu não vou estar preparada, mas eu tenho que saber, diante dessas situações, como eu vou lidar. Que foi essa da escala também. Eu vi, caramba, um monte de folha, eu só olhei, bom dia, tudo bem? Meu nome é Tiele, e eu peguei aquelas folhas e fui botando tudo. E eu, graças a Deus, e foi a que eu achei que tinha sido pior. Porque a gente não esperava um negócio desse, né? São coisas que a gente não espera. Só que quando você já vai com aquele pensamento, independente de qualquer coisa, foca na tarefa, você consegue não travar. Né? A gente não trava porque a gente treinou o cérebro para essas reações, né? Isso aí foi muito importante para mim, tenho certeza. É isso aí. Então, pessoal, é isso, né? Eu espero ter passado aí um pouco, né, do que a gente acredita do nosso trabalho. Espero que tenha feito sentido ali para vocês. De novo, nosso objetivo é deixar vocês seguros para que vocês escolham a melhor maneira de vocês se prepararem, para que vocês entendam o que é a prova e não caiam aí em nenhuma situação que não seja a melhor para a preparação de vocês, tá? Então, a gente está super à disposição para tirar dúvidas, né? Para ver ali, poxa, Beth, mas essa prova é assim, é assado, se vocês quiserem depois me procurar para tirar essas dúvidas, estou à disposição. O Paulo também ali vai falar com vocês da questão de benefícios em relação a fechar com a gente, mas lembra, acima de qualquer coisa, a nossa metodologia, ela é muito diferente do que vocês encontram por ali. Então, para vocês entrarem de cabeça, vocês têm que acreditar, tem que fazer sentido, né? Então, se não fez sentido, gente, não adianta, porque ela vai na contramão do que todo mundo fala. Então, dá uma insegurança, você fala, putz, mas está todo mundo fazendo aquele lado, por que eu vou fazer desse? Porque tem que fazer sentido para vocês, né? Você realmente tem que se sentir seguro fazendo isso. Senão não dá, você vai ficar com o pé num barco, o pé no outro barco, eles não vão conversar e vocês vão se afundar, tá bom? Então, eu estou aqui à disposição realmente para tirar qualquer dúvida da prova, tem eu e tem toda a minha equipe de especialistas que a gente praticamente conhece de cor todas as estações do INEP, né, para poder ajudá-los em como aprender a lidar com essa prova. Bem, eu espero que eu tenha aí alcançado um pouquinho a expectativa do grupo de tirar as dúvidas de vocês em relação à prova e à nossa metodologia, tá bom? Eu queria falar um pouquinho, Beth, assim, como a Beth falou bem no começo da apresentação, a gente não está aqui para falar que a gente é melhor do que ninguém. Eu acho que quando você é diferente, você simplesmente é diferente. O que tem em comum as outras empresas fazerem
de uma forma diferente, que é a forma mais fácil, decorar checklist, e você querer encaixar o tema da prova no checklist que você estudou. Se vocês pararem para pensar, todas essas empresas concorrentes, quase na sua totalidade, tirando Medcel e Medgrupo, que estão bem afastadas aí da questão do revalida, são todos revalidados. E eles acreditam no que eles estão fazendo. Então, dentro da proposta deles, eles estão fazendo o melhor. E está tudo certo. Eles acreditam no que eles estão fazendo. Só que o que a gente chegou à conclusão, a prova ela não é feita por revalidados. Muitos revalidados que passam na prova, eles nem têm acesso aos vídeos dele, da performance da prova. Então, talvez ele acha que ele passou por certo motivo, talvez não seja aquilo. Então, ele monta uma metodologia em cima do que ele acredita. Porém, a prova nunca foi feita por revalidados, ela é feita por especialistas. Por isso que desde sempre, desde 2016, a gente trabalha só com especialistas. Porque são especialistas que montam a prova, são especialistas que corrigem a prova. Então, esse é o grande diferencial da BRED. Vocês podem ver que toda a metodologia que existe no mercado, ninguém está falando o que a gente fala. A gente fala totalmente ao contrário. E muitas pessoas que às vezes fazem o curso com a gente e não passam, é por essa questão que a Beth acabou de falar. Ficar com o pé em cada barco. Aí o cara, ele acha que essa metodologia, de repente, ele está indo... tem um pouco de dificuldade, ele volta para a zona de conforto, né? Eu li uma frase esses dias que diz bem em relação a isso. A zona de conforto é o lugar onde os sonhos morrem. Toda vez que você volta para a sua zona de conforto, você vai se dar mal. Então, é o que a Beth falou. O nosso curso é exatamente isso, tirar vocês da zona de conforto. Mostrar para vocês que, assim, a prova, ela é feita por especialistas. Quem está lidando com vocês são especialistas somente. Então, a gente entende essa questão. Se você basear a sua investigação na queixa principal, né, na escutativa, focando a tarefa, desde sempre vocês podem pegar todas as provas desde 2011, vocês vão ver que é assim que funciona. Tudo mudou a prova, menos a questão da tarefa, tanto que a Beth conseguiu impugnar um ponto que não estava na tarefa, então eles tiveram que voltar atrás. Então, gente, é isso, esse é o caminho. Mas, como a Beth falou bem, precisa vocês entenderem isso, vocês estarem confortáveis com isso e falar, não, essa metodologia é que vai me fazer. A gente tem depoimentos de pessoas que passaram, como a Thierry, que entendem o quanto isso é importante, tanto que ela está mostrando para vocês isso, a experiência dela, né, e então a gente fica até muito grato dela estar compartilhando isso com vocês. Mas é isso, gente, se vocês acreditarem, foquem numa escolha, mesmo que não for a nossa escolha. A gente não tem compromisso nenhum com vocês aqui de falar assim, poxa, então eu tenho que fechar com eles. Não tem. Vocês podem fechar com quem vocês quiserem. Só que a gente pede assim, escolha uma metodologia e vão de cabeça nela. Se vocês entenderem cada concorrente é que tem que ser, não olhem nada no nosso material, porque vocês vão ficar todos confusos. Então, é só isso que a gente pede para vocês. Acreditem e vão em frente. Né? A gente fez até a pedido da Thierry, a gente fez uma condição super especial para o grupo de vocês. Por enquanto, a gente, nessa turma que a gente abriu há poucos dias, tem, acho que, se não me engano, 8 ou 9 vagas, então, assim, tem grande chance de vocês fazerem um grupo praticamente de vocês, né, vocês vão estar todos, né, juntos, então isso é um diferencial bacana também. A gente abriu umas condições diferentes de pegar o preço à vista, como ainda faltam 3 meses para o dia do curso, a gente dividir o preço à vista, que é o menor, em 3 vezes, no boleto, ou no cartão, ou no Pix, então, assim, a gente está flexibilizando ao máximo. Se alguém tiver alguma dificuldade particular, pode me chamar, Paulo, pode ser assim, posso pagar uma parte em dinheiro, uma parte em cartão, a gente está aqui para conversar e ajudar todo mundo, tá bom? Então, a gente não é engessado, nem nada, a gente só é engessado na nossa metodologia, que é o que a gente acredita, tá bom? Então, vocês podem... Só a tarefa, né? Só a tarefa. Então, vocês podem me chamar no particular, no privado, tirar dúvidas, tá tudo certo. Então, estou à disposição de vocês, o que a gente puder fazer para ajudar. A Beth pensou o seguinte também, eu acho que foi colocado no grupo que a gente tem um limite das mentorias individuais, porque a Beth já está com, praticamente, desde o mês passado, que já começaram as mentorias individuais, talvez ela tenha umas 7 ou 8 vagas. Porém, a gente está aberto, inclusive, para discutir com vocês, da gente pensar em alguma coisa para o grupo de vocês. Puxa, não dá para fazer num grupo grande, mas a gente pode fazer uma outra coisa para esse grupo, talvez esse tipo de exercício que a gente fez aqui com vocês agora, para vocês já irem tomando contato com a metodologia, lembrando que quem comprar o nosso curso prático, ganha automaticamente o curso online, né, o Smart Online, que já é um curso que já tem mais de 80 aulas gravadas, vocês podem ver, são performance como a gente fez aqui com a Beth, só que assim, o especialista, alguém de vocês que queira interagir com o caso, fazer o caso, e o ator. E a gente grava tudo isso e depois tem o feedback, então vocês já podem ver isso,
E aí, como vocês, quem comprar o curso prático e vai ganhar o online, vocês vão ter 10 sessões dessa ao vivo, que vão acontecer nos próximos dias, ou talvez na virada do mês. Então, além disso, para a gente pensar assim, a Beth não acredita em mentoria em grupo, a gente acha que não é legal. Mas assim, como aqui vocês estão, muitos vão fazer a primeira vez a prova e alguns a segunda vez, talvez a gente pode trabalhar algumas coisas com vocês, né, Beth? Pensar em alguma coisa, desenvolver isso junto com vocês. Trabalhar essa questão de medos, de mitos, de metodologia mesmo, para vocês já chegarem, quando vocês forem fazer o curso online, vocês já estarem com essa metodologia internalizada, porque ele é um pouco difícil até você pegar, você acha, não, o caminho não é esse, aí você tem uma tendência de voltar para o seu ponto de conforto. Então, a gente pode pensar em conjunto com vocês, o que poderia ser, o que a gente poderia fazer, alguns encontros ao vivo, que nem a gente fez hoje, para a gente ir praticando essas coisas com vocês. Aí depois vocês vão ter o online, que está incluso, e depois vocês vão muito preparados para aproveitar o prático. Que dessa vez, ao contrário do que a Tchely fez, a gente vai ter 25 estações de prova. Então você vai ter prova, durante os 3 dias de curso, você vai ter prova. Se eu não me engano, se eu falar besteira, você me corrige, Beth. Na parte da tarde do primeiro dia, 5 estações. Na parte da manhã do segundo dia, 5 estações. Na parte da tarde, mais 5. E no último dia, a mesma coisa. Vocês vão ter 25 estações que vocês vão performar sozinho, com especialista, com ator, estações que serão gravadas. E essas estações vão ser entregues para você 2 ou 3 dias após a finalização do curso. E o checklist que a gente tem não é checklist de papel, é um checklist eletrônico, que a hora que você faz o checklist, o instrutor avalia o teu checklist, aperta um botão e ele vai para o teu e-mail. E ele grava um áudio, então entre uma estação e outra a gente dá um tempo para esse especialista gravar um áudio de feedback personalizado. Ele vai chegar lá, Tchely, olha, parabéns, aqui você foi muito bem, sua anamnese foi perfeita, porém, aqui no pedido dos exames você não fez isso, você não fez aquilo. Então assim, você receber um feedback personalizado é como se o cara do INEP analisasse a sua prova após você fazer a prova. E depois você vai poder assistir o vídeo para ver tudo isso. O feedback que ele te deu, comparar com o checklist e você se vê atuando, porque isso também é muito legal. Então, assim, é um diferencial que também ninguém tem, porque isso custa, né? E aí que o nosso papel é fazer vocês passarem. É um negócio, mas eu não vou privilegiar o lucro acima de qualquer coisa. Então, isso é uma coisa que a gente fala muito aqui. Poxa, a gente poderia trabalhar com pessoas recém-formadas, poderíamos trabalhar com pessoas que não são especialistas, isso seria muito mais barato para a gente. Mas a gente tira o cara lá do plantão dele, a gente quase dobra o valor do plantão dele para ele vir aqui e estar presente com vocês. Então a gente filma, isso tem um custo grande de edição, por quê? Porque a gente entende que isso é muito importante. Né? Então, quando você pega a sua gravação do INEP para fazer um recurso, aí você vê o que você fez, o que você não fez, as injustiças que eles cometem porque você falou e eles não contemplaram. Então, assim, é muito legal vocês terem tempo para fazer isso. Então, resumindo o que a gente falou, tá? Então, a gente está à disposição de vocês, nada aqui é engessado. Se o grupo quiser que a gente pense em alguma coisa, a gente discute junto com vocês, pode abrir uma outra live, vamos fazer desse jeito, vamos fazer daquele, e se a gente tiver um encontro semanal, um encontro quinzenal, sei lá, o que vocês tiverem afim, o que vocês entenderem que é importante, a gente pode pensar e fazer com vocês. Completando isso, essa ideia do grupo, gente, assim, infelizmente eu não tenho as vagas para todo mundo, né? Então, o Paulo perguntou, dá para a gente encaixar? Enfim, eu finalizei um curso agora, né, de uma pós no sábado, que abriu uma janela, mas eu consigo encaixar no máximo agora 7 pessoas, né? Então, como é que a gente faz essa metodologia se aplicar? Como é que a gente consegue fazer esse trabalho da mentoria num grupo? Por que eu não concordo com a mentoria em grupo? Só para vocês entenderem um pouquinho mais. Na individual, eu cutuco muito aquela ferida, né? Eu falo muito daquilo. Realmente eu quero que você cresça naquilo. Eu não vou conseguir fazer isso em grupo, expor algumas questões importantes, né? Então, no grupo, o que a gente poderia fazer? A gente poderia falar de foco na tarefa, a gente poderia falar de metodologia. Não é uma aula teórica, tá? Por quê? Porque a aula teórica vocês vão ter lá com o especialista, né? Então, é o momento da gente falar assim, gente, então olha só, vamos discutir essa estação, vão ser estações da BeReady que a gente vai discutir, mas eu vou fazer também um paralelo sempre com alguma estação de prova. Por quê? Porque o nosso exercício é focar na tarefa. E aí, o que essa tarefa quer dizer? Mas eu preciso de vocês participando, né? Eu preciso de vocês errando, porque a gente aprende com erro, né? De vocês encarando com coragem, sabe? Vamos lá, o que vocês interpretam aqui? Como é que vai ser? Então, a minha ideia
É novidade, tá? A gente nunca fez isso, mas no grupo eu achei que poderia dar resultado. Isso tem que fazer sentido para vocês, tá? Então vamos lá, a gente vai marcar, sei lá, todo sábado esse horário, se for bom para todo mundo, e a gente vai discutir ali estações como a gente fez agora com o INEP, e eu fazendo o caso junto com vocês, tá? Para a gente interpretar essa tarefa. Gente, e aqui? O que vocês perguntariam? E aqui? Putz, e aqui? E você? E E aí a gente juntos Vai ficando natural para eles. Exatamente, entendendo essa malícia de prova. Lembrando que aqui é um ambiente seguro, um ambiente onde vocês estão protegidos, né? Protegidos da crítica, protegidos do julgamento, porque aqui a ideia é aprender a fazer prova, que ninguém fez faculdade disso. Uhum. E a vantagem, né, Beth? Eu quero fazer um comentário aqui, perdão, Paulo. Não, pode falar. Eu não tinha muito conhecimento sobre o curso de vocês, para ser bem sincero, uma amiga que me apresentou, e assim, me animou bastante, eu notei muita veracidade, compromisso, assim, direcionamento, que é o que a gente está precisando no momento. E às vezes, pelo menos eu me sinto assim, não sei se algumas pessoas também imaginam que sim, às vezes a gente entra no Instagram, a gente vê tanto marketing em alguns cursinhos, vamos viver o extraordinário, parece que é só pelo dinheiro, eu não sei se é coisa da minha cabeça, paranoia, mas chega um momento que parece que eu me sinto assim, cansada, não quero mais nem entrar no Instagram mais, que tanto cursinho é esse que o povo lança, não aguento mais, não vejo muito esse compromisso, sabe, com a gente, essa veracidade, que foi o que eu pude perceber aqui, esse compromisso com a gente. Verdade, Jéssica, eu agradeço aí o seu feedback, mas eu quero falar de coração. As nossas turmas são pequenas, você nunca vai ver uma turma de 200 pessoas, porque eu quero acompanhar cada um de vocês, né? Então, assim, quando chegar lá no prático, eu vou estar lá, né? Thierry sabe disso. Eu entro, às vezes, na estação de prova. Eu entro na sala para ver vocês atuando. Ai, a Beth vai ficar me julgando? Não, porque depois eu quero ver onde vocês estão errando, porque eu quero todos vocês aprovados, né? Então, tem gente que chora, tem gente que não está bem emocionalmente. Então, às vezes, o nosso encontro é para falar disso, né? É para falar da sua rede de apoio. Então, para mim, Jéssica, a aprovação de vocês é a minha aprovação, entende? Então, não adianta a gente... eu sei da nossa falha de não estar tão presente nas redes sociais, mas eu nem sei se eu quero tanto assim, né? Eu quero, mas não quero, sabe assim? Eu quero que vocês conheçam a nossa metodologia, mas eu não quero que seja aquela coisa... a gente não é assim, né? A gente tem a nossa maneira de tratar vocês, mas é pegar no colo, sabe? Vem cá, gente, é assim, esse NEP é desse jeito, para de pensar desse outro jeito, vamos fazer assim, olha o que você está fazendo, entende? Então, a proposta desse nosso encontro, e esse encontro em grupo que eu estou propondo para vocês, é que a gente consiga ficar mais próximo ainda do que nos encontros que a gente tem com os especialistas, né? Por quê? Porque o especialista ele vai focar muito na área dele. E eu fico lá sempre de guardiã, né? Thierry sabe disso, porque às vezes ele esquece da tarefa. Eu falei, oi, meu querido, como assim você esqueceu da tarefa? Vamos lá? Vamos voltar, né? Por quê? Porque ele está pensando na especialidade dele, no raciocínio clínico dele. Mas lembra que é um tripé? Então, não adianta só ter raciocínio clínico. Então, seria um complemento desses nossos encontros, onde aqui a gente falaria só de metodologia de prova. Com essa pegada, Jéssica, de entender cada um de vocês, né? De entender a dificuldade de cada um, porque vocês são seres únicos, né? Então, não é que a dificuldade da Lara é igual a dificuldade da Amanda, da Natália, não, né? Mas cada um aqui, a gente sabe que precisa passar na prova, né? Então, a gente tem o mesmo propósito, sabe? Então, a gente é assim mesmo, né? A gente quer ficar perto de vocês. Às vezes eu sou até chata, né? Porque eu falo assim, tá estudando? Tá fazendo exercício? Aí depois você não vai conseguir. A planilha. Beth, inclusive eu queria que você falasse um pouquinho, que a gente não falou sobre isso. Então, quem comprar o prático ganha o online. Para esse grupo, a gente vai ter esse diferencial de ter esses encontros, se vocês quiserem. E a questão dos exercícios, Beth, que você também disponibiliza, explicar, que até o Dr. Zaqueu me chamou ontem no particular, e aí eu falei para ele que imediatamente vocês fazendo a matrícula, já vai ter acesso à plataforma, os exercícios que tem lá, que a Beth vai explicar um pouquinho, e as aulas também do Smart Online, as aulas passadas. Então, só para mostrar esse combo todo, né, Beth, que não é só o curso prático, a gente já tem uma pré-preparação bem forte antes. Isso mesmo. Olha só, a gente não acredita
que vocês... olha, eu comprei um presencial que vai acontecer lá no final de junho e agora eu vou fazer só checklist até lá, né? Então, em cima dessa metodologia, a gente tem que preparar o nosso raciocínio clínico até lá e é o caminho mais árduo, né? É o caminho mais trabalhoso. Então, se vocês quiserem, inclusive, entrar na plataforma, eu dou um acesso gratuito a ele para vocês de 7 dias, para vocês entenderem mais, pegar na mão isso. Mas é assim, nessa plataforma, ela tem já um planejamento. Não é um cronograma, é um planejamento. Qual que é a diferença? O cronograma coloca no tempo, né? O planejamento coloca na prioridade. Por que eu não coloco no tempo? Porque cada um de vocês vai ter um tempo para fazer isso, tá? Então, eu coloco na prioridade. A prioridade vai estar em cima das queixas de maior incidência na prova. Então, a primeira queixa que eu vou trabalhar é dor abdominal, tá? Então, como é que eu vou trabalhar isso? Você vai abrir lá na plataforma, primeiro vai ter um tutorial meu, que eu vou explicar para vocês como fazer a tabela e como assistir os vídeos que tem lá. Beth, não é só colocar no play e assistir o vídeo? Não. A maneira mais eficaz da gente memorizar as coisas é a gente fazer junto, né? Inclusive, quando vocês estudaram para a prova teórica, vocês faziam questões, né? Que é uma das melhores maneiras da gente aprender. Ler e assistir vídeo não é a mais eficaz, não é que não é boa, mas ela não é a mais eficaz para o aprendizado, para o processo cognitivo. Então, eu explico isso para vocês lá, para vocês entenderem como é que é, e nessa sequência de vídeos que a gente tem, vocês têm que seguir a ordem, porque é uma ordem que vai fazendo sentido para o aprendizado. Então, vocês vão baixar a planilha no computador de vocês, não dá para preencher lá na plataforma, porque senão fica todo mundo vendo o que vocês estão preenchendo. Você baixa no computador e aí você escolhe. Eu vou preencher no meu computador, eu vou imprimir, tem gente que imprime, faz grandão, coloca post-it, enfim. Importante é ativar a sua memória, ativar o seu cérebro. E como é que é esse exercício? Dor abdominal. O que causa dor abdominal? Vocês vão viajar lá, vocês vão colocar 3, 4, 5, 10, 40 motivos, enfim. E tem uma maneira correta de fazer isso. Ou seja, junto com essa ativação de como rever os conteúdos que você sabe, você também já treina o seu raciocínio clínico para a prova. Entendem? Então, se você demorar uma semana para fazer essa planilha, você revisou no mínimo 20 patologias. É assim, né? Aí você fala, Beth? Porque você está colocando ali, sabe? A gente não se dá conta disso, mas é verdade. E isso vai aprimorando a maneira de você raciocinar. Então, nessa planilha tem as principais queixas, a característica de dor de cada uma delas, tem os sintomas. Opa, para que serve isso? Para anamnese. Aquilo que a gente fez lá, febre no pós-operatório, como é que eu me toquei de cada um desses sintomas? Porque a gente fez esse tipo de revisão, entendeu? E isso vai ficando mais rápido, porque lembra, eu tenho 10 minutos para essa estação e eu não posso perder mais do que 2, 3 minutos da anamnese. Então, esse exercício é para isso, para eu revisar o meu conteúdo teórico, mas voltado para o meu raciocínio clínico da prova. Depois que eu terminei a minha tabela, lá tem uma tabela modelo, não é gabarito, é uma tabela modelo, para vocês entenderem mais ou menos como vocês tinham que preencher. E aí começam as aulas, que aí você vai ter a estação daquela aula e você vai entender que quando você vai avançando na aula, aparece o caso clínico, você pausa e aí você vai começar a pensar em que perguntas você faria para aquela estação, como se você estivesse lá interagindo com os nossos atores. E aí você vai começando a entender a estrutura da prova, do jeitinho que a gente fez aqui, mas assistindo os vídeos, tá? E isso se segue ali nesse planejamento que eu falei para vocês. Dor abdominal, dispneia, cefaleia, febre. Nossa, vão ser lá 17 queixas das mais importantes. Tem, inclusive, um momento de rotina. O que é rotina? É queixa? Não, mas como é que eu faço uma consulta de rotina pediátrica? Eita, caramba, Beth, é o meu trauma, né? Puericultura, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Tá, então lá tem uma maneira da gente lembrar das principais perguntas e tem também as aulas relacionadas com isso. Por exemplo, eu vou ter uma aula onde a especialista ensina vocês a fazer a medida de comprimento corretamente, a medida do peso, né? Como é que eu peso uma criança adequadamente, como é que eu faço a medida do perímetro cefálico. Então, tem tudo isso lá.
Além disso, vai ter, por exemplo, aulinhas de procedimento. Poxa, eu vou ter lá um especialista nosso ensinando vocês a fazer intubação. Mas será que ele ensina só de um jeito qualquer? Não. Ele vai ensinando, descrevendo passo a passo, que é exatamente como vocês têm que fazer se cair lá na prova, tá? Então, nessa plataforma, vocês vão sendo guiados dentro dessa prioridade no que vocês vão ter que estudar ao longo dessas 12 semanas, tá bem? E junto com isso, a gente vai ter aí essas aulas ao vivo para completar esse pacote. Então, só para vocês entenderem, a gente tem a mentoria individual, a mentoria em grupo, que é o Smart Online, e o presencial. Os três têm acesso a essa plataforma. E aí tem algumas limitações. Então, quem tem só a mentoria, vai ter a mentoria e a plataforma, mas não tem acesso aos encontros ao vivo, tá bem? Então, todas as aulas que vocês vão ter acesso são as aulas gravadas, tá bem? Quem tem o Smart Online somente, tem as mentorias em grupo. Então, tem acesso à plataforma e tem também os encontros das mentorias em grupo, ao vivo, com os especialistas. E quem tem o presencial ganha o Smart Online. Então, o presencial tem acesso aos encontros em grupo. Tudo bem? Só para vocês entenderem o pacotinho aí de cada um deles e o que estaria envolvido em cada um de vocês. Tá bem? Então, todos vocês vão ter acesso à plataforma. Se a nossa plataforma de simulação, se der tudo certo, e em maio ela ficar prontinha, eu sei que eu sou chata com essa plataforma, né? Paulo também, a gente fica ali, não tá bom isso aqui não. Não tá bom isso aqui não. Não tá fazendo, a gente não prefere não lançar, mas a gente não quer. É o que a gente quer. Mas se ficar legal essa plataforma, em maio ela está liberada e ela está já incluída para vocês. Então, todos os nossos alunos vão ter direito a essa plataforma, tá bem? Até para vocês nos ajudarem, inclusive, a dar feedbacks de como ela tá, como está essa experiência. Então, todos vocês vão estar lá, vão ter todos os casos exclusivos BeReady, tá bom? Para vocês treinarem dentro dessa metodologia. Então, se tudo der certo, é uma plataforma de simulação que vocês vão começar a ter acesso a partir de maio. Tudo bem? Então, eu acho que eu consegui explicar as caixinhas. Se ficou dúvida também, vocês podem aí me perguntar, sem problema nenhum, estou aqui para responder para vocês. Só para finalizar, eu só queria falar dessa dica que a Beth deu. Quando vocês comprarem o presencial e tiverem acesso às 80 aulas gravadas, as aulas vão ser encenações de casos, como a gente fez aqui. Só que a encenação de uma pessoa, fazendo com o ator, e depois vai ter o feedback do especialista. De vocês irem pausando, que nem a Beth falou, a hora que deu na primeira parte, você pausa, e você escreve. Se ela está pedindo para você fazer a tarefa tal, que a pessoa vai mostrar no vídeo, depois você faz também. Aí no final você compara quanto você tiraria, né? Se você acertaria a maior parte das coisas que estão sendo pedidas nas tarefas, também é uma forma legal de vocês fixarem a metodologia, entendeu? Então, nos primeiros vocês podem fazer isso. Assistam alguns, para vocês entenderem como é que funciona, depois vocês vão pausando e vão anotando as coisas que vocês falariam, que nem a gente fez aqui no começo. Quais exames pediria? Quais os diagnósticos, né? Quais os sintomas? E aí, é uma forma também de vocês irem fixando a metodologia. É isso aí, pessoal. Estamos abertos a perguntas. Feedbacks, sugestões. Como eu disse, nada aqui é engessado. Se vocês falarem, puxa, a gente precisaria de tal coisa, porque o nosso grupo, a gente sabe que vocês são de um grupo que vieram da mesma faculdade, a maioria são amigos, né? Então... Isso, na verdade, primeiro eu gostaria de agradecê-los, né, Beth e Paulo, pela disponibilidade, de ter tirado esse tempo também no sábado de feriado, para estar aqui dando essa amostra grátis, né, de como funciona essa metodologia. E eu também tirei esse tempo no grupo para falar um pouco, porque assim como a Jéssica, eu também estava dessa mesma forma. Vários cursos, muita informação. E aí, quando eu vi que estava realmente indo na contramão, até cheguei a falar para a Beth, né? Beth, eu estou perdendo tempo, Beth, eu tinha que estar estudando checklist. Porque realmente a gente acha que aqueles cursos que ficam, treina isso, vai cair isso, temas quentes, não sei o quê, a gente fica meio doido e acha que está perdendo tempo. E aí foi quando eu decidi, que eu até falei para a Amanda, né? Vai ser a hora de fechar os olhos para a lateral e focar numa única metodologia e acreditar. Hoje eu estou aqui só para realmente, porque nós somos de uma faculdade que a gente já sofreu muito, né? E eu até comentei com eles, gente, não se preocupa não, já falei que aqui todo mundo é muito sofrido.
Porque realmente a gente já passou muito perrengue, perdemos muito tempo quando começou toda essa questão, né? A gente pensa assim, a gente já está atrasado. Então, eu quero realmente te agradecer porque vocês tiraram esse tempo. Não são todos que fazem isso, né? Essa questão muito privada, muito particular, e entender a individualidade e realmente aceitar aqui que tem como essa questão de flexibilizar a questão de valores, disponibilizar até uma coisa que vocês nunca fizeram, né? Que é abrir um grupo para estar fazendo essas aulas ao sábado. Só agradecer mesmo a vocês. Imagina, meu bem. Importante é a gente conseguir atender vocês, que é aquilo que eu falei. Nosso propósito é ver vocês aprovados, né? E que vocês cheguem ali acima da média. Então, não é para ninguém precisar de recurso, né? Porque eu não acredito, né, na correção da prova. Então, quanto mais a gente se proteger e a gente conseguir nota máxima, melhor, entende? Então, por isso que eu sou exigente ali, eu fico em cima de vocês. Mediano não dá, né? Então a gente vai para cima porque vocês são muito bons, né? A gente sabe o quanto que vocês sabem, mas vocês precisam aprender a aplicar todo o conhecimento de vocês na prova. Então, eu é que agradeço, né, a disponibilidade de vocês, a oportunidade de vocês ouvirem, estarem aqui também ouvindo a gente, né? Então, isso é muito bom. Obrigada pela confiança aqui de estar junto. E eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho aí para vocês entenderem mais sobre a prova, tá bom, gente? Então, de verdade, foi um prazer estar com vocês aqui neste sábado de manhã. Muito bom. Tá bom? Então, olha, eu acho que a gente pode ir se despedindo, então, se vocês... Pet, você consegue pegar o link dessa reunião e passar para a Tia e colocar no grupo, para quem não pôde assistir, se quiser assistir? Consigo sim. Na verdade, eu vou salvar, ela, como ela vai ficar bem grande, eu vou salvar num drive nosso aqui, e aí eu vou mandar o link desse drive ali para vocês compartilharem ali com quem não pôde participar, tá bom? E aí vocês têm o contato do Paulo ali também, para ir tirando dúvida, qualquer coisa, ele pode ir filtrando e me passando, como vocês acharem melhor, tá bom? Então, muito obrigada, gente. De verdade, foi um prazer estar aqui com vocês. Agradeço, Tiele, por ter organizado tudo isso junto com a Amanda. Obrigada, de verdade, foi muito bom. E eu espero que vocês tenham gostado também um pouquinho aí de conhecer a nossa metodologia, a nossa história. Tá bom, gente? Então, um beijo enorme para vocês. Obrigada, boa Páscoa, né? E a gente vai se falando. Tá bom, Paulo? Obrigada. Tchau, viu? pessoal. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada, viu? Até mais. Tchau, tchau. Até. Tchau. Acho que foi legal, né? Eu acho que foi. Eu só achei que Foi. teve poucas pessoas. Peraí, deixa Não, eu chegou só. a ter 27. Porque tinha umas pessoas que estavam em grupos, não, tava lá, não sei o que, mas